Fala, meu primeiro ano, professor Eduardo, professor de física de vocês. Então, turminha, na aula de hoje a gente vai estudar força e movimento. Isso mesmo, força e movimento. São grandezas completamente relacionadas uma com a outra. Então, vamos dar início, certo, à nossa aula. Pessoal, eu quero que vocês copiem esse conteúdo que está aqui para vocês, certo? Que o professor vai tentar fazer um resumo para vocês sobre força e movimento. Professor, o que vem a ser força? Neguinhos, meu primeiro ano, força, né, ela tem conceito primitivo, ou seja, não tem definição. O que é que você deve ter ideia sobre o que vem a ser força? Força é tudo aquilo que provoca movimento, certo? Então, ó, eu quero que vocês partam do princípio. Imagine vocês estão no oceano, em um barco à vela, certo? Você está querendo se movimentar naquilo ali. Então, o que é que você vai esperar para poder se movimentar? A força dos ventos, não é isso? Então, ó, força é algo que está ligado diretamente ao movimento dos corpos, beleza? Por exemplo, para que você se movimente, digamos que você está viajando a uma determinada velocidade, para que aquele carro ali, ele aumente a velocidade, nós temos que aplicar o quê? Uma determinada força sobre ele. Então, preste atenção no conceito, na definição de força, beleza? Ó, vamos lá, primeiro ano. As forças são grandezas vetoriais, né? E possuem módulo, direção e sentido. Beleza. A gente tem que ter a noção do que vem a ser força. Então, pessoal, rapidão, ó. Toda força, ela tem um módulo, ou seja, uma intensidade. Digamos que você está empurrando, né, sei lá, uma mesa. Você está empurrando uma mesa com uma força de 10 newtons, certo? O seu irmão também está empurrando essa mesma mesa com uma força de 20 newtons. Se vocês dois estão empurrando a mesma, né, no mesmo sentido, digamos que da esquerda para a direita, os dois vão juntar força. Ou seja, a intensidade, o módulo dessa força é a soma das forças de vocês dois. Então, toda força, ela tem uma intensidade, certo? Ela tem uma direção e ela tem um sentido. Que sentido? As forças, geralmente, elas são aplicadas como, pessoal? Ela pode ser aplicada de cima para baixo, ou de baixo para cima, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, porque é sempre assim, pessoal, ó, raciocínio com o professor. Você sempre está aplicando uma força para empurrar alguma coisa da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Você está sempre aplicando, né, uma força para puxar um objeto de cima para baixo, ou de baixo para cima, beleza? E você também está aplicando essa força em uma determinada direção. Essa direção ela pode ser horizontal, vertical ou diagonal, beleza? Então, vamos aqui continuar, pessoal, ó. Voltando aqui, né? Existem diversos tipos de forças, né? Como a força de atrito, força peso e força resultante. Força resultante é a soma das forças. Então, preste atenção. A força é a parte da dinâmica responsável pelo estudo dos movimentos. Sim, para poder existir movimento, né, tem que existir o quê? Uma determinada força aplicada ali. Belezinha? Então, ó, há duas classificações para a grandeza vetorial força. Ó, pessoal, a força ela está classificada de duas maneiras. Força de contato, beleza? E força de campo. A força de contato são quando dois corpos têm contato para poder gerar uma força. Belezinha? Então nós temos a força de atrito. Imagine, um caminhão e um ônibus, eles bateram de frente, né? Houve uma força de atrito ali entre eles, certo? Nós temos também a força normal. São as forças que a gente vai ter que fazer para pegar algum impulso. Por exemplo, você está sentado, está querendo se levantar, tu vai pegar algum impulso, né? É uma chamada força normal que a gente aplica. Nós temos também a força de campo. O que vem a ser força de campo, professor? Força de campo são forças que não precisam necessariamente que os corpos se toquem, né? Tenham um atrito. Por exemplo, a força peso. Que força é essa? Nós sabemos que o nosso planeta Terra tem uma gravidade, né? O centro da Terra, digamos que ele puxa tudo para o seu centro. Ou seja, essa força aí é chamada força peso. A gente pode também ter a relação com a força gravitacional. A gente não precisa necessariamente topar no centro da Terra, mas a gente sabe que se você pular, você vai cair no chão, você não vai ficar flutuando, não é isso? Devido à força gravitacional, ou seja, essa é a força peso. Nós temos também a força magnética, né? A gente já viu o ímã, né? Aqui na nossa região a gente chama de azogue, não é isso, pessoal? Se você pegar um ímã e colocar, sei lá, um clipe, eles vão puxar entre si, ou então vão se repelir, ou seja, isso é uma força magnética. Eles não precisam necessariamente se tocarem, beleza? Né? Para que você perceba que ali existe uma força entre eles. Então, força de contato tem que ter contato, certo?
tem que ter a força de atrito, ó. Para você, a força normal, quando você quer levantar de uma cadeira, da cama, você tem que fazer um atrito, né? Ou você tem que topar no objeto para poder ter um impulso. Essa é a força normal. Nós temos a força de campo que não precisa de contato, beleza? Ou seja, a força em relação à gravidade e a força magnética, tranquilo? Então, neguinhos, eu quero que vocês copiem isso aqui, tá massa? Que eu vou dar um exemplo de uma aplicação, né? De módulo, direção e sentido entre forças, belezinha? Então, ó, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês o seguinte, pessoal. O estudo da força vai se avançar nas leis de Newton, certo? Esse conteúdo aqui agora, ele vai avançar muito nas leis de Newton. A gente vai estudar para valer as 3 leis de Newton, mas antes da gente chegar nas 3 leis de Newton, que a gente vai estudar no próximo vídeo, eu quero que vocês saibam encontrar, né, a intensidade, a direção e o sentido entre forças. Belezinha? Eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês, ó. Imagina, eu tenho uma força aqui, a força 1 de 8 newtons, eu tenho aqui a força 2 de 10 newtons, beleza? Eu quero que vocês me deem aqui nessa questão, pessoal, a intensidade da força, a direção e o sentido, ó. Todo aluno do primeiro ano, ele tem que saber calcular isso, ó. Qual é a intensidade dessas duas forças, a direção e o sentido? Olha lá, primeirão, rapidão. Intensidade é você fazer o quê? Analisar, imagine, ó, uma pessoa, sei lá, com 8 newtons está empurrando um objeto, né, para a direita. Outra também está empurrando, né, o mesmo objeto para a direita com 10 newtons de força. Beleza. Qual é a intensidade? Pessoal, ó, repara o que está acontecendo aqui. Esse rapaz está empurrando para lá, né, isso, ó. Esse também está empurrando de quê? Da esquerda para a direita. Então, a intensidade da força, eu vou somar as duas forças. Tranquilo, ó. 8 newtons mais 10 newtons dá o quê? A intensidade é 18 newtons, beleza? Qual a direção? A direção só pode ser horizontal, ela pode ser vertical ou ela pode ser diagonal. Olha lá, primeirão. Repare que está numa linha, ó, no horizonte. Ó, linha, ou seja, a direção vai ser o quê? Horizontal. Beleza? Vamos aqui agora ver o sentido. Qual é o sentido? O sentido só pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Observe que está indo ó, da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita. Ok? Eu vou colocar mais uma situação para vocês aqui, gente. Ó. Letra B, imagine. Tem uma força puxando para cima, de baixo para cima, de 15 newtons. E tem uma força puxando de cima para baixo, beleza? De 20 newtons. Olha lá. Imagine, ó. Alguém está puxando para cima com 15 newtons e alguém está puxando para baixo com 20 newtons, ok? Enquanto isso, copiem a outra parte rapidão. Tirem print, copiem, por favor. Belezinha? Vamos para a letra B aqui, ó. Imagine, eu quero a intensidade, beleza? A intensidade. Eu quero a direção, ok? E eu quero o sentido. Olha lá, pessoal, rapidão. Intensidade, pessoal. Eu tenho alguém puxando 20 para baixo, alguém puxando 15 para cima. A intensidade, a força resultante, o que é que vai resultar disso daí? Será que eu vou somar? Claro que não, eu vou fazer o quê? A diferença. Então, a resultante das forças aqui vai ser o quê? 20 newtons menos 15 newtons. Ou seja, o que vai sobrar aqui é 5 newtons, certo? Ó, eu tenho 20 para baixo e 15 para cima. Eu não vou somar. Se fosse os dois para cima, eu somaria. Ou se fosse os dois para baixo, eu somaria. Mas aqui é como se fosse assim, alguém puxando uma corda, né? Alguém com 20 quilos puxando para baixo, alguém com 15 quilos puxando para cima. Então, quem vai ganhar? Esse aqui, que tem 5 a mais. Tranquilo, a gente faz o quê? Uma conta de menos. Qual a direção? A direção ela só pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Observando aqui, ó, é vertical, não é isso, pessoal? Vertical. Ok? Qual o sentido agora? Ó, pessoal, o sentido só pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Quem foi que ganhou aqui? Vocês acham que essa corda vai para onde, ó? Para baixo, né? O de baixo vai ganhar, porque tem uma força maior. Então, ó, qual o sentido aqui, pessoal? Vai ser o quê? De cima para baixo, ó. De cima para baixo. Beleza?
Tranquilo, pessoal, ó, rapidão. Então, isso daí é a introdução de força. Força e movimento. Força tem conceito primitivo, está ligado ao movimento, né? Isso eu quero que vocês tenham noção entre intensidade, direção e sentido, né? Eu quero também que vocês percebam que vai ter casos que vai ter uma força indo de, sei lá, da direita para a esquerda e a outra de cima para baixo, por exemplo, ó, só para colocar aqui para vocês, pessoal. Vou fazer uma letra C aqui ligeirinho, para que vocês tenham noção quando for acontecer um caso desse, ó, pessoal. Rapidão. Observem aqui. Tem forças que vocês vão perceber que elas vão para cima e a outra vai para a direita. Ó. Digamos aqui, essa tem 8 newtons e essa aqui tem 6 newtons. Beleza, aí você, professor, e agora? Qual a intensidade disso aqui, pessoal? Qual a intensidade dessa força? Aí você, poxa, como é que eu vou fazer para encontrar a intensidade disso se um está indo para a direita e o outro está indo para cima? Você vai aplicar o teorema de Pitágoras para poder encontrar essa, né, essa intensidade dessas forças. Quem vai ganhar? Ó, rapidão, pessoal, presta atenção. Você vai aplicando o teorema de Pitágoras, certo? Digamos que a resultante ao quadrado, certo? Vai ser igual ao quê? Essa força ao quadrado, mas essa outra força ao quadrado, ó. Então, a resultante ao quadrado vai ser igual a 8 vezes 8, 64, mais 6 vezes 6, 36. A resultante ao quadrado é igual a 100. Então, a resultante vai ser o quê, pessoal? A raiz quadrada de 100. Tranquilo? A resultante vai ser o quê? 10. 10 newtons. A intensidade vai ser 10 newtons, beleza? Ó, presta atenção, pessoal. A direção disso daqui vai ser o quê, neguinhos? Ó, a direção dessa situação, desse probleminha aqui, o que é que você vai me dizer? Pessoal, rapidão. A direção pode ser o quê? Horizontal, vertical ou diagonal, porque aqui, ó, um puxou para a direita e o outro puxou para cima. Quando você foi perceber, a força resultante caiu para a diagonal. Beleza, neguinho? Ó, então, eu tenho que a direção disso aqui vai ser o quê, pessoal? Diagonal. Tranquilo? Então, pessoal, física, força, movimento. A gente continua nos próximos vídeos com as leis de Newton. Valeu, meu primeiro ano.